A paz do Senhor, adolescentes, eu sou o pastor Eric. A paz do Senhor, eu sou a Tainara. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou o Pablo Daniel. Paz do Senhor, adolescentes, meu nome é Letícia. Nós somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, Campo Grande, Brasil. E nós estamos muito felizes por ter você aqui assistindo essa aula. Coloque aqui a sua presença. Se você nos visita, coloca nos comentários de onde você está nos assistindo. Aproveite também para compartilhar esse vídeo com seus amigos, curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber todas as notificações, porque aqui no canal tem muito conteúdo para você, tá bom? Hoje nós vamos iniciar então a lição de número 5, adolescentes. Vamos conhecer a carta de Tiago. E antes de nós entrarmos na lição, Vamos orar, adolescentes. Senhor amado Pai, obrigado a Deus por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos adquirindo, Senhor, esse conhecimento, Senhor. Deus, abre as nossas mentes para que nós possamos, Senhor, estar ministrando essa aula segundo a Tua vontade. Nos abençoa, Senhor, nos guarda, se conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou o João Pedro e eu estou aqui hoje para fazer mais uma leitura bíblica com vocês, que se encontra em Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E foi isso, adolescentes. Deus abençoe vocês. hoje nós vamos ver a respeito desses ensinamentos que o apóstolo Tiago nos traz. Vamos desenvolver isso de maneira prática e coerente de acordo com a nossa fé em Cristo Jesus. A carta de Tiago foi escrita por ninguém mais que Tiago. Mas calma, gente. Tem um porquê da gente ter que especificar quem era Tiago. Tiago era irmão de Jesus, que antes era incrédulo, mas se tornou uma figura muito importante na igreja de Jerusalém após testemunhar da ressurreição de Jesus. No Novo Testamento, nós temos pelo menos 5 personagens que têm esse nome. Primeiro, Tiago, o filho de Zebedeu. Tiago, o filho de Alfeu. Tiago, o menor. Tiago, pai de Judas. E Tiago, meu irmão de Jesus. Bom, adolescentes, e mesmo Tiago sendo irmão de Jesus, ele não deixou que o seu parentesco fizesse com que ele praticasse a fé dele de uma forma negligente. Isso mostra a humildade que ele tinha, se reconhecendo que ele era servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago foi um líder muito importante na igreja primitiva e também muito respeitado. Ele participou do concílio, retratado em Atos 15. A vida de Tiago mostra como Deus pode fazer uma mudança nas nossas vidas. Tiago era uma pessoa incrédula e depois passou por um discípulo de Jesus, provando como Deus agiu na vida dele e de como Deus também pode agir na sua vida. E para quem essa carta foi escrita? E essa carta tem como público-alvo todo o povo de Deus espalhado pelo mundo. E esses eram provavelmente cristãos e judeus, que haviam sido dispersos por causa da perseguição ocorrida em Jerusalém. Entretanto, isso não exclui a possibilidade dos gentios convertidos a Jesus serem considerados e edificados pelo conteúdo dessa carta. Essa carta aponta que os destinatários estavam passando por diversas provações, e a maioria deles eram pobres. Mas, Letícia, afinal de contas, por que essa carta foi escrita? A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Tiago e estamos aqui para um Você Sabia? E hoje nós vamos conhecer a carta de Tiago, uma carta curta, mas com verdades que viram o mundo de cabeça para baixo. Mas a primeira pergunta que fica, quem escreveu ela? Logo no começo, Tiago se apresenta. E o primeiro versículo já diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A palavra servo aqui é doulos, que quer dizer escravo por escolha. Alguém que decidiu viver totalmente para Deus, obedecer, confiar e segui-lo. Tiago não se vergonha disso. Ele tem orgulho de servir a Jesus, pois Jesus é o Senhor que vai voltar. É Deus que virou homem. É o Cristo que morreu por nós. Ele enfatiza muito o escutar antes de falar, pois Tiago diz o seguinte: sejam prontos para ouvir, lentos para falar e lentos para se irar, que está escrito em Tiago 1,19. Tiago enfatiza muito isso, pois devemos escutar de verdade. Não só ficar quieto, mas prestar atenção. Quem fala demais, escuta pouco. E quem escuta pouco, erra mais. Sabedoria é saber se calar, pensar e só depois falar. Pois suas palavras, adolescentes, têm poder. Curam ou ferem, então use elas com muito cuidado. Ele também diz que ninguém é melhor que ninguém. Na época de Tiago, as pessoas eram julgadas ou pela aparência ou pelo bolso. Ou seja, quem tinha pouco era ignorado.
Mas Jesus ensinou diferente. Não devemos excluir as pessoas, não devemos desprezá-las, pois todos pecaram e todos devem ser amados. Se você diz que ama Jesus, prove isso com atitudes. Ouça com atenção, fale com respeito e trate os outros como você gostaria de ser tratado. A fé se mostra na prática. Quem anda com Jesus, vive como Jesus. Chega uma hora que uma pergunta precisa ser feita. Minha fé é só fala ou também é ação? Do que adianta dizer, sou de Jesus e você continua maltratando os outros? Do que adianta cantar na igreja e ser grosso com quem convive com você? Tiago escreve para quem quer sair do raso, para quem quer viver diferente de verdade. Será que esse tem sido o seu lema nesses últimos dias? Porque muitas vezes nós somos muito apressados no falar e esquecemos às vezes de ouvir mais. E às vezes nós, por essa pressa, acabamos às vezes de trabalhar um pouco a nossa comunicação. Tem uma escritora que inclusive escreveu um livro da CPAD recentemente sobre os adolescentes e ela retratou um ponto muito importante, que ela disse que os adolescentes, eles não conseguem muitas das vezes focar olho no olho, porque muitos deles estão focados em um olho tecnológico, movidos e sendo movidos pela parte tecnológica. E às vezes os adolescentes não conseguem criar uma interação de uma boa comunicação, não conseguem criar muitas vezes uma conduta de um ouvir mais, porque está cada vez mais afundado nessa parte tecnológica. E trazendo isso para os nossos tempos, nós podemos ver que o ouvir, ele faz parte sim da nossa pedagogia no quesito de comunicação. E às vezes nós não precisamos ter pressa no falar, porque nem sempre o falar demonstra sabedoria, mas às vezes nós precisamos ter pressa e saber ouvir para que nós possamos crescer com esses conhecimentos. A mensagem do apóstolo, ela é tão importante para nos ensinar acerca disso, que no versículo 19 do capítulo 1, ele diz bem assim, ó: lembrem-se disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Em algumas traduções também diz prontos para ouvir, tardios em irar-se. Vocês perceberam que esse versículo nos lembra um livro do Antigo Testamento? A carta de Tiago é chamada Provérbios do Novo Testamento, porque Tiago, ele é muito claro no que diz e muito específico. Ele é direto, ele não fala grandes textos para dizer uma verdade. Na verdade, ele é muito objetivo. Então ele diz, vocês sejam prontos para ouvir, tardio para se irar. Mas o que vem a ser esse pronto para ouvir? Tipo, pronto? Vamos entender. A palavra pronto vem do grego Táxis. e significa Pronto, rápido, veloz, ligeiro. De onde vem a nossa palavra táxis? Essa palavra é uma expressão grega, algo ligeiro, que voa, que anda rápido. logo. Tiago está dizendo que devemos ser rápidos, prontos, espertos para ouvir o que está sendo dito. Precisamos ter atenção naquilo que está sendo falado. Mas falado por quem? Pelo nosso próximo e também pelo nosso Deus. Precisamos ouvir a Deus para estarmos alinhados com a sua vontade e ao nosso próximo para não cometermos injustiça. E adolescentes, é importante a gente frisar que a maioria das coisas que a gente escuta durante o nosso dia são mentiras. Lembre-se, o mundo jaz no maligno e o maligno é o pai da... Mentira! Exatamente. O diabo, ele é o pai da mentira. Muitas coisas que você vai ouvir durante o seu dia, de outra pessoa, de um jornal, na rede social, são mentiras. E a gente precisa estar atentos para ouvir, ler, entender a situação de forma verdadeira. Sendo assim, qual vai ser o nosso filtro ou o nosso crivo para julgar se algo é verdade ou mentira? Como a gente vai estar pronto para ouvir e entender? Se a gente falar menos e ver e ouvir as coisas através da palavra de Deus, nós não iremos errar. Como? Usando a palavra de Deus como seu óculos para ver o mundo. Entendendo que ela é a fonte de toda a verdade. E a partir dela, você vai julgar todas as coisas. Mas em meio ao movimento que a vida é, tudo é muito rápido, acelera, coloca 2x, vamos, volta, a hora, estamos atrasados nessa correria, você não está conseguindo estar atento ao que você está ouvindo. E é por isso que muitas vezes você está sendo enganado. Mas pare. Volte-se para o Senhor e seja humilde, seja paciente e pronto para ouvir a Deus e as pessoas ao seu redor. Se Tiago trouxe a expressão de o ouvir tem que ser rápido, não é a mesma forma do que falar. O falar vem justamente da expressão, então, do grego, Bredes que tem o significado de... é a palavra palento, devagar, moroso,
parado. Pode ver que é contrário um do outro. O ouvir tem que ser de forma mais apressada, mas ao mesmo tempo também o falar tem que ser de maneira mais lenta. Você já reparou que Deus nos deu os 2 ouvidos e apenas uma boca? Isso significa então que realmente nós temos que escutar mais e falar menos. Só que nós temos que saber que tudo aquilo que nós falamos, muitas das vezes, nós temos que arcar com as consequências. E às vezes, se nós não sabermos ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, capacitadas, nós ferimos as pessoas através da nossa fala. Às vezes causa ferimentos, esses ferimentos eles demoram anos e anos e às vezes não é curado porque aquela pessoa guarda mágoa e isso é um perigo. Como servos de Deus, nós somos chamados a usar a nossa fala buscando sempre a edificação do nosso próximo. Quando nós não temos o que falar, se não vai trazer edificação para ninguém, então nós devemos nos calar. Porque como servos de Deus, nós temos que pegar a lição dessa carta aqui de Tiago e trazer para o nosso contexto, adolescentes. E qual é o nosso contexto hoje? O contexto daquele povo era que eles estavam vivendo debaixo de uma perseguição e mesmo assim, Tiago está demonstrando para os cristãos judeus daquela época que eles deveriam saber gerir, escutar mais. Escutar quem? Os conselhos dele? Era porque ele, o homem, ele era um homem sábio? Não. É porque os conselhos que ele estava dando eram conselhos que foi direcionado por Deus, por Jesus Cristo. Então, os conselhos que nós temos que escutar são os conselhos de pessoas que estão ao nosso redor. O nosso pastor, os nossos líderes, são pessoas que têm autoridade de Deus para poder nos direcionar também em meio às nossas perseguições e às nossas lutas. Mas aí Tiago vem e diz: não é apenas ser atento para ouvir e demorar a falar. Você precisa demorar a se irar. Sim, você vai ouvir muitas coisas, você vai filtrar, você vai ficar quieto por um momento, mas vai chegar um tempo em que você vai querer explodir de raiva. E Tiago diz: não, você não irá fazer isso. Mas por quê? A palavra raiva vem do grego Orgue, e significa continência, gente que não contém os sentimentos. O interesse do irmão de Jesus é nos ensinar que não devemos hospedar a ira no nosso coração, pois normalmente ela é desgovernada, pecaminosa e destruidora. A ira, meus irmãos, ela é uma obra da carne e ela pode trazer consequências terríveis por aqueles que são dominados por ela. A palavra de Deus sabe que nós naturalmente vamos nos irar em diversas situações, mas Tiago diz: a raiva humana não produz aquilo que Deus ama, mas sim o que Deus odeia. Ah, mas você pode dizer: eu não brigo com ninguém, nunca briguei com ninguém na escola, nunca saí no tapa com alguém, sou uma pessoa muito calma, né? não! A palavra do Senhor também diz que quando a gente amaldiçoa alguém em nosso coração, nós já pecamos. Ou quando nós falamos mal de alguém, nós já estamos cometendo um pecado contra essa pessoa. E o próprio Senhor Jesus disse que é do falar mal é que nasce os homicídios. Então tome cuidado. Às vezes você tá medindo a sua postura assim: ah, eu não faço grandes coisas. Adolescentes, cuidado com as raposinhas. Na idade de vocês, é comum vocês pensarem que Deus se importa só com os grandes pecados ou os grandes problemas. Mas não, lembre-se, Deus te vê e se importa com tudo aquilo que cerca você. Ok, eu falo muito mesmo, não escuto nada e eu sou cheio de raiva. O que eu posso fazer? A palavra de Deus também traz a solução. O fruto do Espírito, Gálatas 5, a partir do versos 22. E ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, bondade e mansidão. E ele vai dizer pra mim, pra você, que pra gente ter o fruto do Espírito no nosso coração, nós precisamos pedir ao Senhor Deus. Então, se hoje você é uma pessoa iracunda, explosiva, que não tem calma pra nada, na verdade está faltando comunhão com o Espírito Santo. Você precisa pedir que o Espírito Santo governe não apenas a sua vida devocional, mas a sua vida em todas as áreas: espiritual, psicológica, emocional, financeira, relacionamental. O Espírito Santo se importa com tudo que você é. Ele é uma pessoa. E se você pedir ajuda a ele, ele vai te ajudar. Olá, galera! Você já imaginou um lugar especial para quem tem muito dinheiro? Já imaginou se a gente receber na igreja um jogador de futebol famoso, um artista famoso, um empresário muito poderoso, um político poderoso? A gente vai ter que colocar ele num lugar muito especial, né? Porque eles são poderosos, né? E nada! Tiago está escrevendo exatamente isso, o perigo da gente fazer acepção de pessoas. Se a gente der um lugar melhor, porque a pessoa tem um anel no dedo, porque ela tem um doutorado, porque ela é famosa, porque ela tem dinheiro, porque tem posição social,
nós estamos fazendo acepção de pessoas e isto é pecado. Deus não tolera esse tipo de pecado. Todos nós somos iguais, ricos e pobres, brancos e negros, pequenos e grandes. Todos nós temos o mesmo acesso a Deus, do mesmo jeito, e todos nós devemos ser tratados do mesmo jeito na igreja, porque na igreja ninguém é importante, a não ser Ele, Jesus. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor, pela participação, pelos ensinamentos. E adolescentes, quando o Tiago diz que nós não devemos tratar as pessoas com diferença, nós podemos trazer isso como exemplo das panelinhas. Quando você está tão envolto numa panelinha e você não enxerga outras pessoas e não dá oportunidade de que essas pessoas conversem com você, ou você também não procura essas pessoas, visitantes também, isso é tratar as pessoas com diferença. Quando você procura estar só junto com seus amigos e não dá abertura para mais ninguém. E isso não é nada bom, porque além de você estar tratando as pessoas com diferença, essas pessoas podem ficar muito, muito tristes. Isso não é uma coisa legal. Então, adolescentes, um ponto principal para vocês. Jesus não olha a parte financeira, Jesus não olha a cor da pele, Jesus não olha o que a pessoa pode te trazer de benefício, Jesus olha a nossa parte do coração, a sua demonstração de amor, de carinho, de afeto, se realmente suas leituras devocionais do dia a dia você está colocando em prática ou não, porque é isso que Tiago está nos ensinando aqui. O exemplo dessa aula de hoje, a especificação dos conteúdos dessa aula de hoje é mostrar para nós que o evangelho, ele não é só da boca para fora, o evangelho, ele é prático. Se nós praticarmos o evangelho, nós nos tornaremos então verdadeiros cristãos. E lembre-se, o evangelho tem todas as respostas. A Bíblia tem todas as respostas para nós. Então eu quero desafiar vocês a lerem a carta de Tiago durante essa semana. E compartilhe com a gente como foi a sua experiência. Você vai ser muito abençoado através da leitura do livro de Tiago, eu tenho certeza. Porque se você quer viver conforme a palavra de Deus, você precisa abrir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, amar a palavra de Deus e orar para que o Espírito Santo faça com que você se torne aquilo que você está lendo. E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? O meu nome é Ana Carolina e a gente está aqui para mais um quiz. Pergunta número 1. Por que Tiago, irmão de Jesus, se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo? A. Porque o parentesco não valida a autoridade espiritual. B. Porque os judeus rejeitavam qualquer título elevado. C. Porque ele ainda tinha dúvidas sobre sua fé. D. Porque os cristãos de Jerusalém não sabiam quem ele era. Tempo na tela.
E a alternativa certa é a letra A, porque o parentesco não valida a autoridade espiritual. Pergunta número 2. Qual o risco espiritual de falar antes de ouvir? Letra A. Tropeçar na fé e destruir relacionamentos. Letra B. Ser disciplinado pela liderança. Letra C. Rejeitar os conselhos dos mais velhos. Letra D. Se tornar alvo de fofocas e mentiras. Tempo na tela. E a resposta certa é a alternativa A. Tropeçar na fé e destruir relacionamentos. Pergunta número 3. O que Tiago revela sobre a fé ao condenar a acepção de pessoas? A. Que a fé em Cristo deve ser demonstrada por igualdade no culto. B. Que o amor ao próximo resume toda a lei. Letra C. Que discriminar revela incoerência com a fé cristã. Letra D. Que os ricos não devem liderar a igreja. Tempo na tela. E a alternativa certa é a letra C, que discriminar revela incoerência com a fé cristã. Pergunta de número 4. Por que o ensino de Tiago sobre humildade confrontava a cultura da época? A. Porque exaltava os pobres em vez dos reis. B. Porque a sociedade via a humildade como fraqueza. C. Porque combatia a lei de Moisés. Letra D. Porque colocavam gentios acima dos judeus. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra B. Porque a sociedade via a humildade como fraqueza. Quinta e última pergunta. Segundo Tiago, o que prova que a fé de alguém é verdadeira? A. Ir aos cultos e ler a Bíblia sempre. B. Evitar pecados visíveis e manter uma boa reputação. C. Agir com humildade, ouvir com sabedoria e tratar o próximo como Jesus. D. Falar de Jesus com firmeza e rebater os ensinos errados. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra C. Agir com humildade, ouvir com sabedoria e tratar o próximo como Jesus. E foi isso, adolescentes, do nosso quiz de hoje. Tchau! Vamos orar? Letícia, ora pra gente? Senhor, primeiramente nós te pedimos pela cobertura do teu sangue, nós te agradecemos por ter nos dado espírito de sabedoria e nós te pedimos que o Senhor infiltre essa aula no corações dos adolescentes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau! Paz! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Hoje nós vamos adentrar na lição de número 5. Não, quem fala de entrar no século XXI? Não, mas o cara é inteligente. Não, mas nada. a gente é adolescente. Não, A mas- Izzy. Oh! Não. Pablo Daniel, né? Pablo Daniel estará orando para nós iniciar. Tchau, Paz, adolescente. paz ou tchau? Paz, vamos dar paz. Quero salário, tchau. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?